Olá, meus guerreiros, meus sobreviventes, olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu, mais uma vez, professor Matheus, estou aqui com vocês nessa nossa nova empreitada. Bom, eu, professor Matheus, professor de História, venho aqui junto com os colegas trabalhar com vocês o projeto Enem. E todo mundo já lembra o que significa Enem, né? Eu não erro mais, eu não erro mais, eu não erro mais, eu não erro mais. Então, galera, no nosso projeto Eu Não Erro Mais, a temática de hoje, a gente vai falar sobre a questão de antiguidade clássica. Ou seja, a gente vai dissecar o que a prova do Enem realmente costuma colocar, vamos trabalhar com conceitos básicos, porque se você tiver esse conceito bem feito em sua cabeça, você não vai ter problema em errar. Beleza, galera? Só que antes da gente começar, o que é necessário a gente falar com vocês? Que esse projeto é um dos vários projetos que nós, da equipe Escola Online, trabalhamos. Lembra que você vai encontrar nas mídias sociais, como é a questão do Facebook, como é a questão do Twitter, no Instagram, onde você encontra muita novidade bacana, você encontra quiz, informações sobre provas, inclusive sobre o Enem. Aqui no canal, onde a gente acaba criando uma relação cada vez mais forte. E galera, novidade muito boa para vocês, a nossa plataforma. Tá? Se você for lá e colocar www.plataformaescolaonline.com.br, você vai encontrar materiais, você vai encontrar as videoaulas, tudo bem organizado para facilitar o seu estudo. Beleza? E para a gente começar a falar sobre a antiguidade clássica, nada melhor do que a gente fazer o que a gente sempre faz. Para quem já conhece, para quem está chegando, vem comigo para roda a vinheta. Bacana, né? Então agora a gente pode começar a trabalhar com a antiguidade clássica. Bom, galera, a ideia da antiguidade clássica é falarmos um pouco sobre a história antiga. Claro, você quando fala sobre a história antiga, você vai falar um pouco sobre Grécia e Roma. O que eu queria que vocês tomassem cuidado é o seguinte: mas professor, gregos e romanos foram as primeiras civilizações da história? Não. Por quê? Porque você vai perceber que nós também tivemos a antiguidade oriental. Beleza, galera? Você percebe que existe a questão de Egito, Mesopotâmia, persas, fenícios, hebreus. Só que, galera, é o que eu falo, não é que a gente vai descartar, mas a probabilidade maior, e estou quase garantindo, que você vai ter uma questãozinha sobre o que, galera? A civilização greco-romana. Lembrem, geograficamente, se você olhar onde estão Grécia e Roma hoje, na Europa, e a nossa formação é uma formação eurocêntrica. Nós fomos colonizados por europeus, no caso portugueses, temos muito da influência europeia em nossa vida. Então vamos falar um pouquinho sobre Grécia e Roma e o que o Enem pode trabalhar, quais são as bases fundamentais para você mandar super bem e não errar questõezinhas de conceitos fáceis. Quando eu começo a falar sobre a Grécia, moçada, a Grécia é uma civilização que hoje ela seduz pela questão do turismo. Para quem conhece, se nós pegarmos o que, galera? O mapa da Grécia, vejam aqui em verde, que a Grécia é uma região onde ela tem a sua geografia muito beneficiada pela questão de ser banhada por mares. Você vai perceber o seguinte, que a Grécia, e outra coisa, além de ser um território onde você tem a parte continental, a parte insular, a Grécia, galera, se nós olharmos, 80% do território grego, moçada, ele é composto por montanhas. E a Grécia ela possui apenas 20% de planície. Então você vai perceber que quando a gente fala sobre a Grécia, hoje quando há um turismo muito grande, esse turismo também está muito associado à geografia. Mas ao falar sobre a Grécia é uma civilização que, se você for olhar na antiguidade, ela vai surgir por volta de mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Beleza, galera? E essa civilização, para se organizar, diferente, por exemplo, do Egito, que tinha um faraó, da Mesopotâmia, que tinha um imperador, a Grécia, por ser formada por vários povos, e aí você que vai fazer prova do Enem, não precisa ficar preocupado em saber de Eólios, Dórios, Jônios, Aqueus, Cretenses, não. Entendam que são vários povos que têm costumes, às vezes, divergentes, e ficaria difícil colocá-los todos dentro de um mesmo estado. Foi então, galera, quando a Grécia criou a sua principal estrutura. Você que vai fazer prova, não deixa de lembrar que a Grécia foi uma civilização não baseada em um estado, mas formada em cidades-estados. Galera, e quando eu falo em cidades-estado, quando eu falo em polis,
A organização política que o grego desenvolve e de forma categórica mostra para o mundo, polis é uma estrutura onde você marca, galera, o princípio da autonomia. Por exemplo, nós tivemos muitas polis, onde cada polis vai ter a sua forma de governo, ou seja, cada polis tem a sua estrutura política, cada polis tem a sua estrutura econômica, ou seja, se você mora, por exemplo, em Tebas e o outro mora em Maratona, nada o impede que eles tenham bases econômicas diferentes. E outra, elas também têm uma autonomia social. Em algumas polis valorizavam-se mais socialmente os guerreiros, nas outras os mais sábios. Então, quando eu falar em Grécia, eu vou falar sobre o quê? A civilização formada por um conjunto de polis. Você fala, mas professor, se as polis eram independentes, cada um fazia o que queria, a Grécia nunca existiu. A Grécia ela era um bololô, uma confusão de polis. Só que, galera, por mais independente que elas fossem, todas as cidades-estados, todas as polis, elas vão ter como ponto padrão a questão da cultura. E aí, quando eu me refiro à cultura, me refiro à questão da língua. Então, independente da polis que você estiver, a língua é a mesma. E eles também tinham a questão da religião. Perfeito, galera? Tudo bem que você acreditava em várias divindades, então você tem a ideia do politeísmo. Mas isso não impede de que eu acredite e eu aceite a sua divindade como você aceita da minha polis. Então a Grécia, falar em Grécia, é uma civilização que trabalha com a gente a ideia de polis, cidade-estado, a ideia de autonomia. Por isso que quando você fala em Petrópolis, Teresópolis, Florianópolis, entre as outras polis que o Brasil tem. Mas a Grécia usou polis como uma forma bem estruturada de se organizar. E olha, você que vai fazer Enem, você tem que entender que por mais variada que fossem as polis, ele vai te cobrar duas. Então o que você vai lembrar? Fez prova, pegou a questão de Enem, você vai lembrar que eles vão te perguntar sobre Esparta e Atenas. As duas principais polis, completamente distintas, mas que têm em comum a mesma cultura e a mesma religião. Bom, galera, você quando pega a questão é menos provável, mas a gente pode falar sobre Esparta. Galera, não há como negar que falar em Esparta é lembrar de Ahu, Ahu, é falar de 300, os 300 de Esparta. E é realmente uma história curiosa, por quê? Porque Esparta, vejam vocês, está localizado na região do Peloponeso. Você fala, peraí, região do Peloponeso? Professor, você está falando grego com a gente? Piadinha sem graça, mas faz você lembrar. Vejam que Esparta é uma região mais interiorana, não é como a maioria das polis banhada pelo mar. Então Esparta, por ser uma polis interiorana, formada pelos dórios, você que já viu 300 e 300 a ascensão do Império, vai lembrar que Esparta desenvolve uma estrutura militarizada. Por quê? Por ser isolada. Tudo bem que era banhada pelo rio Eurotas, onde eu desenvolvo uma cultura de agricultura. Só que não adianta eu ter uma agricultura se eu não tenho como proteger. Então eu entendo que para Esparta, galera, guerra não é uma consequência, guerra é causa. Lembra nos filmes quando você vê os jovens, Ahu, Ahu, isso mostra o espírito guerreiro do espartano. É uma civilização, é uma polis, onde a guerra faz parte de toda a sua estrutura, e uma sociedade, galera, que segue essa base militar. Falar sobre Esparta, galera, é falar de uma sociedade onde eu tenho os grandes guerreiros, os espartanos, também chamado de esparciatas. Eu tenho os periecos, que eram aqueles que, de certa forma, têm a liberdade como garantia. E, galera, lembra que nós tivemos na nossa primeira aula, nós temos os ilotas. E aí, quem acompanhou o nosso primeiro módulo, nós falamos sobre a escravidão na história antiga. Perfeito? E eram basicamente escravos de guerra. Escravos que, de certa forma, vejam vocês, eram conquistados. Tanto que em Esparta, os escravos pertencem à polis. Beleza? E uma curiosidade, dentro de Esparta, essa estrutura toda ela militarizada, toda ela fechada, tanto é que Esparta não aceita bem pessoas de fora. Você tem uma política, galera, com a sua principal estrutura baseado na ideia da oligarquia. O que vem indicar a oligarquia, galera? Oligoscracia. Ou seja, para quem se lembra, o poder em Esparta ficava na mão de poucos. Quem eram esses poucos? Os homens espartanos guerreiros. Então você tem uma panela clássica. Perfeito, galera? Então uma oligarquia, alguns falam de uma aristocracia, trabalha com a mesma ideia. O poder na mão de uma minoria. Tá? Então você, quando pegar uma questão de prova, vai lembrar de Esparta, militarização, estrutura o quê? Oligárquica. Agora,
Há uma chance muito grande, galera, na sua prova, de repente perguntarem a você sobre o quê? Sobre Atenas. Atenas já é uma polis muito falada, por quê? Se nós olharmos para Atenas, galera, vejam, Atenas já é uma polis litorânea, tá? Localizado aqui, moçada, na região da Ática, perfeito? Banhado pelo mar Egeu. Então perceba, é uma polis aonde, por ser banhado pela questão do mar, isso me permite, diferente de Esparta, que era mais interiorana, ter na navegação, ter no comércio marítimo uma estrutura. Tanto é que, por exemplo, as pessoas falam que culturalmente Atenas se desenvolve muito melhor. Porque enquanto Esparta era fechada, Esparta era isolada, Atenas era uma polis que navegava. E ao navegar eu entro em contato com vários povos, várias culturas. Já o espartano é muito preso. E isso faz muita diferença, por quê? Porque eu tenho uma sociedade de base mais comercial. Tanto é que quando você fala da sociedade ateniense, nós falamos dos eupátridas, alguns autores vão citar os demiurgos, os jorgóis. Mas o que é mais fácil entender? Que os eupátridas, galera, vejam vocês, eram aqueles, tá, chamados de bem-nascidos, tá? Eram aqueles que, de certa forma, são descendentes dos fundadores da polis. Você tem o meteco, que ele é basicamente o estrangeiro, que Esparta não aceitava bem e já Atenas dava muita moral, e os homens livres. E você também tem dentro de Atenas, galera, vejam vocês, a figura dos escravos. E aí uma curiosidade, presta atenção, você, meu aluno de Enem, vai lembrar que quando eu falo em escravidão em Atenas, eu tenho escravos de guerra, mas eu não posso discordar, galera, de que em Atenas existiu a escravidão por dívida. Mas isso já foi um assunto trabalhado em aulas anteriores. Perfeito? E quando se fala em Atenas, galera, Atenas é uma polis que, isso é uma das coisas que mais a gente cobra. Galera, Atenas é uma polis que vai desenvolver a chamada democracia. Não que Atenas tenha nascido democrática, tanto é que Atenas começa como estrutura oligárquica, passa por algumas reformas sociais, muitos de vocês vão lembrar do Drácula e Solon, há uma fase de tirania para se chegar ao que eles chamam do modelo ideal, a ideia da democracia. O que é isso, moçada? Quando eu falo da ideia de demos, eu estou falando, credo, o coisa ruim não, galera. Eu estou falando da ideia do poder que emana do povo, tá? Então a ideia da democracia ateniense é uma estrutura onde o poder emana do povo. E é uma estrutura que vai se colocar, vai se consolidar dentro de Atenas no governo de Péricles, entre os anos de 461 a 429 a.C. Você vai falar assim, o quê? O governo de quem? Péricles, galera. Vou de casa pro trabalho, na moral. Se eu largar o freio, não, galera. Esse é o Péricles. Esse é aquele que, de certa forma, consolida o tal modelo democrático. Então, quando perguntarem a você sobre a democracia ateniense, você vai lembrar o seguinte. A democracia ateniense é um sistema onde todos podem votar. Galera, todos podiam votar? Sim, todos podiam votar. Todos aqueles que fossem cidadãos. E eu sei que você está se perguntando o que é ser cidadão. Gravem esse conceito para a prova do Enem. Tanto que vocês vão lembrar, eu sempre cito isso para meus alunos, havia uma propaganda que dizia o seguinte, você que está me vendo é cidadão? Lembra que o seguinte, eu tenho um nome, mas quem não tem? Sem certidão de nascimento, eu não sou ninguém. Eu sou Maria, eu sou João, com certidão de nascimento, sou cidadão. Era uma propaganda que dizia o seguinte, que hoje todos que têm certidão de nascimento têm a cidadania. Mas a cidadania na história antiga, ela só é considerada plena quando você passa a ter o que, galera? Direitos políticos. Então, se eu falo em cidadania, eu estou falando de direitos políticos. São aquelas pessoas que podiam votar e ser votadas. E aí, galera, quando eu falo na democracia ateniense, o que entende? Que todos podem votar. Não é bem todos. É um todo muito relativo. Por quê? Esse todo que vota em Atenas é todo ateniense que não seja mulher, porque segundo eles não tem o que, galera? Não tem preparo para votar, não seja estrangeiro, tá? E também não seja escravo. Essa é a democracia de Atenas. Todo mundo é cidadão? É, todo mundo pode votar. Todo mundo que não for mulher, escravo, estrangeiro. Galera, no universo de 250 mil pessoas, apenas 30%, 70 a 75 mil apenas votavam.
homens com mais de 18 anos, nascido em Atenas e que tem uma condição satisfatória. Então a democracia ateniense, ela cria a ideia de uma falsa democracia. Por quê? Porque não é para todos. É uma democracia que exclui. Tanto é que quando a gente fala sobre a democracia ateniense, como é que funcionava? Lá em Atenas, galera, você tinha o que eles chamavam da parte mais alta, que é a Acrópole. Lembra? Acro, alto, polis, cidades. Então eles se reuniam na parte mais alta, onde lá, galera, você tinha um espaço público chamado de ágora. Na ágora, galera, vejam vocês, naquele prédio público, muitos de vocês já devem ter visto, tá? Imagens aí que remetem à ágora dentro de Atenas. E aí uma pergunta, por que eu fico no alto? Porque lembra, quanto mais alto estou, mais próximo dos deuses eu vou ficar. E aí, galera, você percebe que dentro de Atenas, você tinha então na parte mais alta a ágora, onde ali acontecia a Assembleia do Povo. Só que é um povo relativo, né? Todo mundo é povo? É. Todo mundo é povo que participa, que não seja mulher, escrava, estrangeira. E aí, a partir do momento que você se torna um cidadão ativo, efetivo, você então passa a ter direitos. Bom, todo cidadão, ele vai o quê, galera? Utilizar de 3 princípios da democracia. O mais cobrado em prova é o princípio da isonomia, que ele fala o seguinte, que todo mundo é igual perante a lei. Todo mundo que for cidadão é igual perante a lei. Além da isonomia, você tem a isegoria, que é a ideia da igualdade de direito ao acesso da palavra na Assembleia. Então, todos têm o mesmo direito. Então, a partir do momento que você se torna cidadão, o seu direito de falar é igual de todos. E eu tenho a isocracia, que é a igualdade de participação de poder. Todos podem participar daquele sistema, só que, repito, é um todo muito relativo. Então, quando você estiver fazendo uma questão de prova, você vai lembrar da democracia ateniense. E é em Atenas, galera, que eles falam muito sobre a ideia da mistoforia. E que hoje gera uma vergonha muito grande, porque é a ideia de você estar pagando as pessoas que participavam da política. Hoje muita gente não vê política como um bem público, mas vê política como interesse financeiro pessoal. Inclusive em Atenas, aqueles que não concordavam poderiam ser banidos de 10 a 12 anos sobre o crime de ostracismo. Perfeito? Então quando eu falo da democracia ateniense, muito cuidado. E olha, cuidado porque, galera, a democracia de Atenas é uma democracia que diz o seguinte, olha uma questãozinha básica. O que implica? O sistema da polis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. Então vejam, a palavra com força. A palavra constitui o debate contraditório. Você fala, o outro retruca, a réplica, a tréplica, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. Então, galera, na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, a ágora, vejam que aquele espaço onde as pessoas se reuniam, tinham por função, vamos lá, galera, agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em prol da cidade. Eu tenho monarquia em Atenas, galera, para permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado exposta por seus magistrados. Galera, eu não estou falando em magistratura. Vejam, eu não estou citando essa parte, tá? Então, galera, segue. Constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar, para decidir sobre as questões da comunidade. Então, falar, opa, é justamente o que, galera? Na ágora que eu tenho esse local, você fala, me atende. Letra D, reunir os exercícios para decidir em assembleias fechadas os rumos a serem tomadas em caso de guerra. Tá, galera? Então, olha só, você vai estar colocando as pessoas ali para a guerra? Não. Beleza, moçada? Congregar a comunidade para eleger representantes com direito a pronunciar-se em assembleias. Congregar a comunidade para eleger representantes com direito a pronunciar-se, nem todos vão estar tendo esse direito, tá? Porque, galera, a ágora, ela é o local, tá? Onde aí, por exemplo, as pessoas que vão discutir, elas vão estar fazendo parte do quê? Da eclésia, da Assembleia do Povo. Então, se eu tiver que colocar, lembra, a ágora é a praça pública, por isso que eles valorizavam muito a retórica, a dialética, porque a sua palavra, o seu convencimento. E eu digo palavra convencimento porque é o seguinte, galera, muito cuidado porque, olha só, eu tenho que falar para vocês que há um detalhe fundamental. Quando a gente falar sobre a democracia de Atenas, galera, eu falo de uma democracia direta. O que é isso, galera? Democracia direta é o seguinte, diferente da nossa democracia atual,
o que vai acontecer? A democracia ateniense é o que nós chamamos de uma democracia direta. Por que há uma diferença com a nossa? A nossa democracia hoje, galera, é o que eles chamam de uma democracia indireta, por alguns também chamada de representativa. O que é isso? Alguns falam de semidireta, tá? Mas eu acho que a melhor forma de você entender é o seguinte, que a democracia atual é aquela que você escolhe representantes para falar em seu nome. Beleza? Se você olhar a imagem, hoje você delega o seu poder para alguém, para um representante, seja vereador, um prefeito. Em Atenas, não. A democracia ateniense, galera, o que acontece? Você, quando cidadão, é o seu próprio o quê? É o seu próprio porta-voz. Então, o que vai acontecer? Em Atenas, as pessoas participam constantemente da vida política. Tá? Então, falar em democracia ateniense é uma democracia direta. Uma outra diferença, na democracia ateniense, os escravos não votavam. Na democracia atual, tirando o professor, não tem escravo. Na democracia ateniense, mulher não vota. Na democracia atual, mulher participa. Estrangeiro, quando naturalizado, passa a ter direito. Beleza? Então, muito cuidado com isso, galera, porque falar em Atenas é falar sobre a democracia e toda a sua instituição. Tá? Lembrando também que coisas que podem ser cobradas de você, por exemplo, helenismo. O helenismo já é um fenômeno cultural que acontece na Grécia e que, de certa forma, tem um peso muito grande. Por quê? Porque a Grécia ela vai ter o seu momento de formação, que é o chamado período homérico, ela vai ter o seu momento de crescimento, que é o período arcaico, vai viver o seu auge, o seu ápice, tá? No período clássico, e ela vai ser, como toda grande civilização, cobiçada. E ela vai sofrer ataque de quem, galera? De um cara conhecido por nós como Alexandre o Grande, também chamado de Alexandre Magno. E foi durante o momento que a democracia grega, as polis gregas entram em declínio por terem sido dominados pela Macedônia, porque quando eu falo de Alexandre o Grande, eu me refiro à Macedônia, tá? E aí para vocês poderem situar, eu tenho aqui a imagem de Alexandre o Grande, ele que de certa forma é o seguinte, moçada, ele dominou a Grécia e ele expandiu por vários outros territórios. Inclusive, quando a gente estuda Napoleão, uma das grandes referências de Napoleão e suas conquistas era Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, o que ele faz? Ele domina a Grécia, lembrando que ele desde cedo ele foi educado por um tutor, né, o próprio que a galera Aristóteles vai ser o que, galera? Vai ser o grande tutor de Alexandre o Grande, e ele cresce com os moldes da cultura grega, entendendo que a cultura grega era muito mais rica do que a sua cultura pátria, a Macedônia. Então, qual é o ponto importante de Alexandre o Grande? É promover o chamado helenismo, tá? Porque ele incorpora a cultura grega, também chamada de cultura helênica, como sendo a sua, e ao expandir, olha quanta coisa ele vai conquistar. Ele vai ao Egito, ele vai à Mesopotâmia, região da Síria, Pérsia e a Índia, e ele vai levando, galera, valores da cultura grega. Ele não só leva, como ele mescla. Então, quando você fala do helenismo, você vai falar de uma fusão, de uma mistura de valores da cultura grega com de povos dominados. Isso ajuda muito na arquitetura, na filosofia, na medicina, na astronomia, tá? Então, isso é bom a gente poder lembrar. Por quê? Porque o helenismo é realmente um fenômeno cultural que tem reflexo na questão de filosofia. Lembrando que não tem como falar da Grécia sem falar da sua estrutura religiosa. Os gregos, na verdade, têm o politeísmo como algo realmente o que presente, acrescenta em vários deuses. E uma curiosidade, na Grécia, os deuses eles têm características antropomórficas. O que é isso, galera? Os deuses têm a forma do homem. Inclusive, eles tinham falhas, defeitos, virtudes, defeitos como inveja, ciúme. Por isso que quando você celebra os jogos na Grécia, para quem que você celebra? Aos deuses do Monte Olimpo. Por isso as Olimpíadas, que é uma também grande contribuição da Grécia. Não há como negar que a filosofia, e aí você vai ver com o nosso querido professor Gabriel, o quanto a filosofia grega ela se torna importante para consolidar a filosofia ocidental. E além, é claro, do teatro, onde os gregos começam a aprender a representar. Na tragédia, você começa a representar o que, galera? A história dos heróis e dos deuses, e na comédia você começa a rir dos seus próprios erros. Então, falar em Grécia no Enem é ficar muito atento a esses detalhes. Mas não podemos deixar de lado também o que, galera? De lembrar o seguinte, olha só, quando se trata de competência nas construções e nas artes, os atenienses acreditam que poucos sejam capazes de dar conselhos, quando, ao contrário,
se trata de uma deliberação política, toleram que qualquer um fale, de outro modo, não existiria cidade. Então tá lá, galera, um texto do Norberto Bobbio, que tá falando o seguinte, moçada. De acordo com o texto, a atuação política dos cidadãos atenienses na antiguidade clássica tinha como característica fundamental o... Galera, qual que é a característica principal? Aí, galera, já está basicamente marcado. Mas vejam, o que eu quero que vocês entendam? Falar em participação de cidadão na Grécia, em Atenas, é falar sobre o que, galera? A participação direta. Eu não tenho que escolher ninguém. Eu sou meu próprio representante. Show de bola? E podemos falar também agora, galera, um pouquinho sobre o quê? Sobre a questão de Roma. Quando eu falo de Roma, não há como negar que muito da cultura grega influencia na cultura romana. Vejam que Roma, localizado na Península Itálica, sofre, gente, vejam vocês, a influência da Grécia. Então, há muitos elementos da cultura grega que são o quê? Incorporados pelo romano. Show de bola? Quando você fala em Roma, eu falo que você está precisando de um pouco, quem sabe para dar uma acalmada nesse momento de pandemia, você está precisando de Roma de trás para frente na sua vida. Tá? Roma é uma civilização que alguns falam aí por volta de 1800 anos antes de Cristo, com uma influência, claro, da Grécia e também de Alexandre, que vai levar valores. Roma tem na sua historinha, claro, né, dos meninos que mamaram na loba. Isso é muito bonito se você entender que é um perdido. Rômulo Remo e o primo perdido, que é o Mogli. Galera, você vai perceber que isso é uma lenda que mostra a estruturação de Roma. Quando eu for falar em Roma, Roma é uma civilização considerada uma das maiores da antiguidade clássica, que começa a sua estrutura dentro de uma monarquia, que era aquela coisa tribal, poder passado de pai para filho. Você vai chegar à república, uma das grandes contribuições, porque quando eu falo em república, eu falo de um negócio público, onde todos podem participar, tá, galera? E eu vou ter um império, que é a fase do esplendor. Gente, falar em Roma é falar sobre os seus grupos sociais, que vão se estruturar na monarquia. Quando eu falo sobre os patrícios, patrício vai ligado a pátria, a poder, e aí você vai entender que quando Roma se estrutura como civilização, os patrícios serão os nossos cidadãos, ricos, poderosos e que detêm poder político. Você tem o plebeu. Lembra, o plebeu é aquele, de certa forma, homem livre, tá? Que ele tem a sua liberdade garantida, mas para que a liberdade dele seja garantida, o plebeu ele tem que pagar imposto e servir ao exército. Então, galera, para que o plebeu tenha a sua liberdade garantida, ele tem obrigações com o quê? Com a civilização romana e os escravos. E aí você vai lembrar que Roma também tem escravos, tanto por guerra quanto por dívida. E aí, galera, fica uma dica para vocês. Que dica é essa, galera? Em Roma, para cada um patrício, eu tenho o que, galera, no início? 2 a 3 escravos e 4 plebeus. Tanto que no início, quem era a base de sustentação de Roma eram os plebeus. Por isso, galera, que você vai ter luta de classe. Porque quando Roma passa do poder passado de pai para filho, que é a monarquia, e vai para a república é um sistema onde todos podiam participar. Todos quem? Todos que fossem cidadãos. E a gente sabe que é só o patrício. Por isso que você vai ter rebeliões de plebeus. Como eu também vou ter, galera, uma briga econômica. Porque os escravos que eram conquistados brigavam para ter a sua liberdade. E quando a gente fala sobre lutas de classe, principalmente envolvendo patrício e plebeu, o romano, galera, ele vai trazer para a gente uma contribuição absurda. No campo do que, galera? No campo do direito. Não há como negar que o romano ele resolve muito dentro de legislação, os chamados o quê? Ordenamentos jurídicos. Tanto é que Roma, o direito romano, ele é base, galera, fundamental do direito ocidental. Inclusive não tem como a gente falar do direito de Roma sem falar da lei das 12 tábuas, que é o primeiro conjunto de leis escritas e que ele surge para quê? Para resolver problemas sociais. Claro, você vai ter a lei Canulé, que é aquela lei que começa a permitir o casamento entre grupos, a lei agrária, que é uma lei que surge futuramente para resolver o problema de terra, a lei frumentária, que ela vem tabelar o preço do trigo, mas a base do direito romano é a lei das 12 tábuas, tá, galera? Onde você estabelece aqui o primeiro código de leis escritas, porque o direito romano era um direito falado. E aí, quando você implementa o que, galera? A lei das 12 tábuas, você passa a transformar costumes, o direito consuetudinário, em regras.
Beleza, galera? Outra contribuição que a gente vai lembrar, o latim. Tanto que Roma que surge na região do Látio, por isso que você vai lembrar do latino, não aquele de hoje é festa lá no meu AP, Renata, ingrata, mas você vai lembrar do latino, que traz pra gente o latim, que é a língua mãe, galera, de vários idiomas, como romeno, português, espanhol, francês e italiano. Beleza? Então são contribuições que o romano deixa pra gente, tá? E não posso deixar de falar do grande expansionismo romano. Roma se estrutura na República e, claro, no Império, através de grandes conquistas. Tanto que durante a época de Roma, nós tivemos as Guerras Púnicas, quando Roma começa a entrar de cabeça sobre o continente africano, aonde eu passo a fazer o que, galera? Do escravo africano uma fonte de sustentação da economia de Roma. Mas você que vai fazer prova, tem que ficar atento também o que, galera? Muito cuidado, atenção ao Império Romano. Que aí a gente, quando fala da monarquia, a fase inicial, a república é o crescimento, e o império, que a gente vai falar do alto império e do baixo, é aquele momento onde você pega Roma no século I a.C. e vai até o 5 depois de Cristo. Lembrando, galera, que é o seguinte, falar do Império Romano é aquela fase que vai se estruturar a partir da centralização política em torno do imperador, que na época passa a ter, principalmente no auge, ele passa a ter o poder político, como chefe do Estado, ele passa a ter o poder religioso, inclusive ele era visto como divindade, e ele passa a ter o poder militar. Tanto é que quando eu falo em militar, não há como negar que o sucesso do Império Romano ele está ligado à militarização do Estado. O romano ele introduz, galera, a ideia de remunerar o seu exército. Tanto que as pessoas que participavam do exército recebiam um soldo. A partir do momento que você recebe um soldo, torna-se você um soldado. Lembra? Então, uma das coisas que faz o Império Romano ser tão estruturado é ter um exército forte. E esse exército forte que recebe, ele vai expandir territorialmente como nunca. E para garantir essa expansão, esse crescimento do Estado, o romano, durante o Império, ele vai consolidar a famosa política do panis et circense. O que é isso? Enquanto você der ao povo, galera, comida e diversão, o povo esquece os seus problemas. Tanto que para celebrar esse crescimento, Roma produz as grandes obras públicas. Porque, galera, quando o imperador romano, quando o grande papa, quando o militar durante o regime militar no Brasil faz grandes obras, ele quer mostrar poder. E isso fazia parte de uma ideia de ostentação, de crescimento. Só que ao mesmo tempo que esse império sobe, ele também cai. E ele cai por quê? Porque há um excessivo abuso dos imperadores. Porque quando você de fato quiser conhecer alguém, você dê poder a esse alguém. E muitos imperadores de Roma, que levaram Roma à condição de civilização modelo, levaram Roma à decadência. E essa decadência, ela também tem uma contribuição muito grande da questão religiosa. Porque não há como falar do cristianismo, religião, que o que, galera, foi professada por Jesus de Nazaré, que falava da ideia de um só Deus, da ideia do monoteísmo, e essa religião, ela realmente ajuda e muito, galera, a que as pessoas questionassem o imperador. Tanto é que tamanho é o questionamento de cristãos, que num primeiro momento foram perseguidos, mas o romano entende que se o meu inimigo é mais forte que eu, e eu não posso vencer, o que eu faço? Me junto a ele. Tanto é que o cristianismo, ele surge com grande força, né? Ele é levado para Roma com grande força, e o próprio romano ele foi muito esperto. Perceberam não poder vencer os cristãos. Em 313 é publicado o Edito de Milão, quando você então permite o que, galera? A suposta liberdade de culto, porque no primeiro momento do culto, o cristão ele é perseguido, depois ele passa a ser tolerado, até que quando em 380 o Teodósio, ele publica o Edito de Tessalônica, que ele vai transformar o cristianismo em religião oficial do Estado. Estado esse que mais tarde vai usar o cristianismo como alicerce da Igreja Católica. Por isso que eu falo, gente, há uma diferença entre cristianismo e Igreja Católica. Cristianismo é doutrina. A Igreja Católica é a instituição que o romano tem participação, quando ele entende o seu império entrar em decadência, principalmente por causa das invasões bárbaras, porque Roma, ao se fragilizar, sofre os ataques, e no momento que você começa a ter as invasões bárbaras e as pessoas perdem a confiança no imperador, em quem que elas depositam a esperança? Na igreja. Mas, sem conseguir controlar as invasões,
começa a haver um projeto de ruralização, uma saída das cidades, e a gente começa a entender a formação dos feudos. Por isso que quando a gente for falar sobre feudalismo, você vai lembrar que ele se origina da decadência do Império Romano. Então, são dicas que eu acho importantes e que, de certa forma, podem cair em prova como? Olha lá, galera, texto 1. Solon é o primeiro nome grego que nos vem à mente quando a terra e dívida são mencionadas juntas. Logo depois de 600 a.C., ele foi designado legislador em Atenas, com poderes sem precedentes, porque a exigência de redistribuição de terras e o cancelamento das dívidas não podiam continuar bloqueadas pelas oligarquias dos proprietários de terra por meio da força ou das pequenas concessões. Quem que foi o Solon, galera? Ele é um reformador e que ele procurou diminuir os impactos sobre as camadas mais baixas, tá? Então é um cara que defende o que, galera? Vejam vocês, ele é um reformador que defende a ideia, tá? De que, o nosso reformador que propõe leis de quê? De reforma, tá? E outra coisinha, galera, nós temos também o que? O texto 2. A lei das 12 tábuas, acabamos de falar sobre ela, se tornou um dos textos fundamentais no direito romano. Uma das principais heranças romanas que chegaram até nós. A publicação dessas leis, por volta de 450 a.C., foi importante pois o conhecimento das regras do jogo, da vida em sociedade, é um instrumento favorável ao homem comum e potencialmente limitador da hegemonia e arbítrio dos poderosos. Então vejam, ambos, tá? Enquanto que criadores de leis, tanto o direito romano quanto o Drácula e o Solon, principalmente o Solon, procuram o quê? Procuram criar leis para minimizar as desigualdades sociais. Então, se eu tiver que colocar uma questão, o que está colocando aqui? O ponto de convergência, o que tem em comum entre as realidades sociopolíticas indicadas tanto em Atenas quanto em Roma, consiste na ideia de que, galera, discussão de preceitos formais estabeleceu a democracia em Atenas, eu não estou falando de Roma. Invenção de códigos jurídicos desarticulou as aristocracias. Galera, você não desarticula, você, de certa forma, é o seguinte, você minimiza os impactos. Formulação de regulamentos oficiais instituiu as sociedades. Definição de princípios morais encerrou os conflitos de interesse. Criação de normas coletivas diminui a desigualdade de tratamento. Então, qual é a ideia principal? De que as leis, galera, elas têm como papel o quê? Diminuir as desigualdades. Porque a lei ela vem para tentar justificar e garantir o direito sobre os poderosos, daquela população que não tem. Galera, então olha só, acho que falei muito, mas eu lembro que ouvindo, prestando atenção, você não erra mais, porque eu não erro mais. Por isso, galera, fico aqui o meu beijo. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Vai lá, conheça a nossa plataforma, porque, como eu falo, a gente está melhorando para você. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.